Olha, 7 horas 47 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira, dia 3 de novembro do ano 2022. Acho que nunca vivemos uma quinta-feira com cara de segunda-feira como está hoje, né? Mas hoje é quinta-feira, viu, gente? 3 de novembro do ano 2022. Estou recebendo aqui nos estúdios o secretário de Finanças aqui do município de Caicó, São Batista, né? E o procurador do município, Dr. João Braz, para falar sobre o projeto do Refis, em que situação se encontra, né? Quando é que a população já pode ter direito aí a esse projeto? Sal, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, Dr. João Braz, procurador do município, bom dia a todos os ouvintes, do Panorama 95, e aí a gente vai falar um pouco hoje, de um projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, pelo Poder Executivo de Caicó, em relação às tratativas, do Refis 2022. Então, esse projeto de lei, ele está dentro de uma conjuntura, que nós criamos para minimizar, na verdade, os efeitos de créditos tributários que o município tem a receber. Então, nós fizemos o Refis 2021, teve uma boa aceitação, e recentemente, depois aí da Festa de Santana, particularmente, muitos contribuintes, eles querendo, e fazendo um apelo, até mesmo popular, para fazer um novo modelo de refis, para instituir um novo parcelamento, visto que a Secretaria de Tributação e Finanças ela vem fazendo um estudo dessas receitas, desse acréscimo de receitas e como pode haver uma melhor cobrança dos tributos municipais, já que dentro dos deveres da gestão municipal, do Poder Executivo, está arrecadar as receitas pertinentes ao município. Recentemente, até mesmo dentro de um programa que foi instituído pelo MP do Rio Grande do Norte, isso foi pauta, como é que os municípios eles estão arrecadando, quais as políticas que estão sendo implementadas para arrecadar os tributos municipais. Hoje, Caicó ela tem uma estimativa de crédito passando de 48 milhões inscritos em dívida ativa. E quando da judicialização desses processos, geralmente eles têm uma certa demora. O que é que a gente viu no decorrer desse período aí do primeiro semestre? Que ao invés de judicializar valores de créditos muitas vezes não considerável de valor, por exemplo, um IPTU de 10 mil. Então, na hora da inscrição, por meio do cartório desse crédito de 10 mil, a arrecadação, ela surta um melhor efeito, ela surte um melhor efeito. Então, nós estamos aí com a proposta, de logo no início do ano de 2023, através de um processo seletivo, junto a estudantes do IEL, termos mais mão de obra, para que ajude aos auditores municipais, aos assistentes fiscais do município, a instituir uma maior cobrança por parte, como caminho, aliás, a questão do cartório, o protesto do cartório. Então, diante desse contexto, diante do que foi solicitado por alguns contribuintes no atendimento na Coordenadoria de Tributação, nós resolvemos colocar um projeto de lei novo do Refis. Esse projeto de lei desse ano, existe uma particularidade que não tinha no projeto de lei de 2021, que é o quê? No projeto de lei de 2021, nós só tínhamos uma categoria de desconto. Ou seja, se você pagasse à vista o débito, você teria 90% de desconto. Porém, nós sabemos também, como um fator histórico, que muitas vezes o contribuinte ele entrava com parcelamento e aí, após ele conseguir a certidão negativa, ele deixava
né, de realizar os demais pagamentos. Assim como, né, também a conjuntura política influenciava. Então, se eu não estou vendo o município melhor aplicar aquele meu tributo, aquele meu imposto, eu não vou contribuir com o município. Esse fato, né, talvez ele tenha sido revertido agora, né, onde muitos, na verdade em torno de 80% dos contribuintes que aderiram ao Refis de 2021, eles vêm pagando de forma satisfatória. Então, o que foi implementado de novo? Os descontos, eles continuam os mesmos, né, para um contribuinte que nunca tenha parcelado. E aí, se eu tenho um débito que já foi oriundo de um parcelamento anterior, nesse caso eu vou ter um desconto menor, né, que é isso que está no projeto de lei, né, que está tramitando na Câmara Municipal. Em que situação se encontra esse projeto, doutor João Braz? É para que o ouvinte possa entender. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Salmo. Bom dia, Geraldinho. Bom dia também a todos os ouvintes deste programa. O projeto foi enviado para a Câmara e já entrou em tramitação nas comissões. E a informação que a gente tem última é que o vereador Júlio Filho, isso, pediu vista do processo, né, no processo do Refis, para analisar. Então, tão logo ele devolva, voltará à tramitação natural. Mas, no momento, a Câmara está discutindo, né, e apreciando o projeto e está com abertura de vista para o vereador Júlio Filho. Agora, é normal esse procedimento? É normal, não só com Refis, mas qualquer projeto de lei que tramite na Câmara, é muito natural, é muito comum que o parlamentar peça a vista do processo para tirar dúvidas, às vezes até discutir com a própria assessoria jurídica ou a mesma procuradoria jurídica da casa. Isso é natural. Agora, e depois que for aprovado no caso, ele já automaticamente passa a entrar em vigor? Não, quando for aprovado, aí vem para o prefeito sancionar, né? Quando a Câmara discutir e aprovar, vem para o prefeito sancionar a lei. Tem mais alguma novidade com relação à edição desse ano do projeto, Salvo? Na verdade, Marcos, a grande novidade é essa separação de descontos, né, que nós não tínhamos no exercício lá do projeto de lei de 2021. Então, e qual o fator, né, por que separar? Justamente para que o município, né, ele dê, na verdade, o aspecto de valorização a quem continua com seus tributos em dia, né? Então, se você paga suas contas direitinho, então é isso que a gestão está propondo. Se você paga seus tributos direitinho, você vai ter um desconto maior. Se você não vem pagando de forma considerável, né, os seus tributos, as suas obrigações, então você vai ter um desconto menor. Entendi. Então, no caso, digamos que eu passei a vida toda pagando os tributos em dia. Por algum motivo, nos últimos anos, eu não tive condições de pagar. Então, eu posso ser beneficiado por esse bom contribuinte. Exatamente. Isso. E doutor João, existe também, né, uma particularidade, né, que, assim como aconteceu, né, é bom lembrar, assim como aconteceu no exercício de 2022, para o pagamento do IPTU, porque o município ele concede o desconto em cota única, né, no IPTU de 20%. E esse ano, somente teve o desconto de 20% quem terminou o exercício lá em 31 de dezembro de 2021, adimplente com o município, né? Então, da mesma forma, acredito eu, a gente ainda vai debater isso. Então, para o IPTU de 2023, só teria o desconto na cota única de 20%, quem terminar, né, o exercício de 2022 adimplente com o município. É justo, na opinião de vocês, esse benefício? É sim, porque ele privilegia o bom pagador, né? O bom pagador. E é importante, Marcos, que a gente diga o seguinte, que esse refis ele também tem um lapso temporal, né? O projeto de lei prevê a autorização dessa dispensa até 20 de dezembro, mas vai atender aos débitos do município aqueles que estão vencidos até 31 de julho. Aqueles que
que tem um débito que venceu já, digamos, agosto, setembro, eles não entrariam no refis. Esse refis vai atingir retroativamente apenas para os débitos que venceram até 31 de julho. Agora, pela previsão de vocês, mais ou menos a partir de quando as pessoas já podem procurar a secretaria para fazer as negociações com o refis? Como o projeto de lei prevê autorização a partir de 20 de dezembro, uma vez aprovado pela Câmara, que certamente será antes, e sancionada a lei, até antes desse prazo de 20 de dezembro, tão logo seja sancionada a lei, o contribuinte já pode procurar a Secretaria de Tributação para aderir, fazer o ato de adesão ao refis. Aquele que não fizer esse ato de adesão, certamente não entrará no refis. Você tem a obrigação de ir na Secretaria e dizer, não, eu quero aderir ao refis. E vai fazer lá a sua adesão, vai confessar a sua dívida e aí sim se beneficiará do refis. No caso, ele vai ter desconto nos juros e multas, né? Isso. Não é no valor da dívida. Não, juros e multas. Entendi, Juros né? e multas. Porque o valor principal ele não é, né, ele não é negociável. Na verdade, não tem desconto no valor do seu IPTU, né? A não ser naquela cota única, né, que é no início, no período de vencimento do IPTU normal. Secretário, o município tem ideia de quanto é que pode arrecadar com esse refis? Nós temos uma perspectiva, né, em cima do que foi arrecadado em 2021, né, em torno de 1.500.000, 2 milhões. Do que é devido ao município? Do que é devido, dos Mas 48 milhões. Dos 48 milhões de reais, hoje se deve ao município de Caicó impostos 48 milhões de reais. 48 milhões. É muito dinheiro, né? Para Dá para fazer um bocado de coisa, né? né? E no caso, então, desses 48 milhões, vocês pretendem arrecadar 1 milhão de reais, mais ou menos? De 1,5 milhão a 2 milhões. É um número razoável? Sim, Marcos. É porque entra dentro daquela conjuntura, né, de que nem todos preferem pagar, né? Existe também a ideia de uma cobrança falha, né, anteriormente, e isso leva o contribuinte a ele não cobrar, ele não pagar, né? Vamos para ter uma ideia, vamos a uma questão dos nossos tributos quanto aos nossos veículos. Quer dizer, se não houvesse uma cobrança ostensiva, se não houvesse uma penalidade de, vamos dizer, do carro ficar preso aí na estrada, nós não pagaríamos, né? Teoricamente, muita gente não pagaria. E por que é que todo mundo paga, né? O IPVA, as taxas do veículo. Com medo de perder o carro. Com medo de perder o carro. E a dívida do município não tem esse mecanismo de, tipo assim, tirar alguma coisa do cidadão para que ele possa pagar. A dívida do município até tem. A questão da cobrança, que ela não era ostensiva, né? E qual era a modalidade de cobrança, né, da dívida? Através de um processo judicial. Que esse processo judicial, né, é demorado. E politicamente terrível, né? A gente sabe que a gestão não pode só pensar politicamente, né? Mas quando você é gestor e está já administrando recursos da população, a população tem que entender que você, quando entra com um processo judicial, você está em nome da maioria cobrando aquilo que é da maioria, né? E quem pode não gostar é o executado, aquele contribuinte que foram buscar todas as vias administrativas, legais, para que se pagasse e o cidadão não pagou, né? Tem essa parte que você diz aí, mas a gente deve sempre ver pelo outro lado de que quando o município executa alguém de uma dívida tributária, ele está fazendo aquilo ali por zelo aos recursos da coletividade. Agora, desses 48 milhões de reais, por exemplo, são dívidas de que um dia o contribuinte vai ter que pagar? Eu digo isso porque, por exemplo, quando você vai financiar uma casa pela Caixa Econômica, para que você possa vender para a Caixa, você tem que pagar tá com IPTU em dia, né? Eu me lembro porque quando eu fui comprar minha casa pela Caixa Econômica, o antigo dono devia uns 10 anos de IPTU. Ele teve que pagar tudo de uma vez só, para poder receber o dinheiro da casa. Então, um dia você vai ter que pagar essa conta. Desses 48 milhões, também é assim? Um dia alguém vai ter que pagar isso? Talvez 100% a gente não pode dizer, né? Porque também tem a questão da prescrição. Da prescrição, né? isso. Tem pessoas que, pelo prazo que deve, pode acontecer a prescrição intercorrente, ou seja, no caminho da execução, ela ocorrer. Mas a maioria, nós, inclusive o município, através da Procuradoria, tem conseguido bons resultados
e a gente ainda não consegue melhor, e aí Salmo tem toda a razão quando elabora um projeto de fortalecimento dessa cobrança, é porque, digamos assim, o corpo administrativo que dá a sustentação, levanta as informações para que tanto a secretaria identifique os débitos, como também a procuradoria execute, ainda é pequeno, e aí precisa se melhorar esse corpo para o levantamento melhor e maior da dívida. Deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui de leigo, não tem nada de gestão, mas estou aqui inclusive com o cara que dá a canetada jurídica e o homem que luta é doido para arrecadar, né? Se o município de Caicó tem 48 milhões de reais de dívidas que não sabe nunca quando é que isso vai ser, digamos assim, pago, né? Não poderia, de repente, se criar, sei lá, na Câmara de Vereadores um projeto para um perdão de 90% dessa dívida, como faz, por exemplo, agências bancárias, ou isso não é permitido pela legislação? Não. Inclusive, isso aí, esse perdão seria, em boa parte, seria renúncia de receita. Isso, que é proibido pelo com... nosso Código Tributário, né? Assim como também pela lei de responsabilidade fiscal. Um desconto de 50%. Que, na verdade, o que é que acontece? Se você dá um perdão desse, você não está resolvendo os 48 milhões. Você, digamos, se você dá 50%, você vai arrecadar a metade, né? Então, o correto é que o município se instrumentalize melhor para que ele execute, principalmente aqueles que são maus pagadores. Esse refis, inclusive, aqui, ele ajuda muito ao bom pagador. Aquele cidadão que atrasou porque a filha adoeceu, atrasou por um monte de motivos, né? O refis, ele busca justamente o bom pagador, porque o mau pagador ele não vai vir. O mau pagador vai ficar para a Procuradoria resolver. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, pergunta João Braz, eu estou atrasado com o IPTU 2021-2022. Estou querendo pagar à vista, tem desconto? Aí, Salmo. Isso, dentro do projeto de lei, né, que está tramitando na Câmara, essa condição aí, né, que ela vai se enquadrar com débito vencido até 31 de julho de 2022, ela teria desconto de 90%, né, em todas as multas e juros. Só nas multas e juros. Vamos deixar aqui bem claro. Se você deve, por exemplo, dá um exemplo aqui bem prático. Se você deve R$300 de IPTU 2021, tá com R$20 de multa e juros, vai ter desconto nesses R$20 da multa Exatamente. e juros. Porque no principal a gente não pode dar desconto, né, porque contraria a lei de responsabilidade fiscal. Dizer que esse caso aí é o caso justamente típico que se enquadra dentro do refis, viu, Marcos? Entendi. Respondendo melhor também a nossa ouvinte. Tem mais pergunta. Vai ter algum desconto para quem está com o IPTU atrasado e quer colocar em dia? Mesma pergunta da a mesma pergunta. Coisa. Vai ter desconto nos juros e multas, né? Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, meu amigo Marco Danta, bom dia. Eu gostaria de você repassar isso aí para o excelentíssimo senhor prefeito e o secretário de Finanças. Um pequeno detalhe. Ele deve lembrar, é muito interessante seria lembrá-los que quem não está em dia com o IPTU, a maioria dos casos não é porque seja mal pagador, não. É pela questão das dificuldades financeiras para a gente pagar, para honrar com os compromissos, dentre os quais a prefeitura. Observando que ninguém vai deixar de comer para pagar a conta a ninguém, não. O cara, primeiro, a alimentação está acima de tudo, né? Tá entendendo? Então seria muito importante que eles observassem bem isso e ninguém não paga a conta porque não quer, não. Então essa questão de honrar os bons pagadores é porque tem dinheiro para pagar em dia. Eu sou excelentíssimo senhor pagador. Agora, quando eu estou liso, como é que eu vou ser um pagador sem dinheiro? Um abraço. Um abraço, Erisvaldo. Quer comentar alguma coisa? Erisvaldo, a lembrança é importante, mas antes de você nos lembrar, a gente já tinha dito aqui que o refis, inclusive, ele busca esse bom pagador. O mau pagador, aquele que o município já buscou, tentou acordo, foi descumprido, fez de novo, foi descumprido. Esse aí fica para a questão judicial, e esse cidadão que não pagou mesmo na via judicial não significa que seja um mau pagador. Às vezes a condição material dele, objetiva, ainda não favoreceu, mas está lá, ele tem o direito à ampla defesa, de colocar os motivos dele. Agora, quando se trata de refis, a gente está falando aqui justamente dessa situação que você coloca aí. É aquele cidadão que
gostaria de pagar, mas não foi possível, acumulou 1 ou 2 IPTUs. E aí o momento que o município chama para conversar é esse. O município podia muito bem, não, vamos executar todo mundo na justiça. Né? Seria uma forma, digamos assim, de não querer ouvir essa lembrança que você coloca aí. Mas quando a gente abre um processo de refis, é justamente lembrando do que você está dizendo aí. É para conversar, saber do contribuinte por que ele não pagou e se pode pagar agora, as condições sendo essa. Ou seja, é a busca do diálogo. Tem mais perguntas? Bom dia. Marco, bom dia. Eu acho que essa campanha para o pagamento do refis, esse ano aqui na cidade de Caicó, eu acho que muita gente vai aderir, né, para pagar o seu IPTU, porque a gestão a gente vê obra, vê serviço em todo canto dessa cidade. Eu não estou dizendo isso aqui para agradar não, mas porque onde a gente passa, a gente vê empenho do prefeito de Caicó trabalhando. Então, quando tem um gestor que trabalha, eu acho que isso empolga, às vezes quem tem IPTU atrasado até que pagar. Eu acho que pelo que o gestor está fazendo, eu acho que essa campanha desse ano é uma campanha muito importante, porque a gente anda dentro dessa cidade e a gente tem encontrado muito serviço. Um abraço, Itamar. Obrigado pela sua participação. Essa percepção de que a gestão está atuando pode ser benéfico para a campanha? Marcos, isso... Campanha do refis, gente. Realmente eu coloquei, né? Um dos pontos que eu coloquei lá no início da minha fala é justamente essa. Porque a gente conversa com o nosso pessoal, né? Com o auditor fiscal, com o assistente tributário. E isso é levado em consideração, né? Quando chega alguém na tributação e diz, eu não estava pagando porque eu não estava vendo melhoria. Então isso é um ponto, e a gente sabe que são N situações porque o contribuinte ele não paga, mas esse ponto ele está dentro dessa percepção nossa, né, de por que certos atrasos. Sabemos das condições financeiras, é um dos pontos, né? É algo que surgiu, né, e que tirou o planejamento financeiro daquela pessoa de forma considerável, que ele não possa pagar, né? Então é outro ponto, assim como, né, de contribuintes que dizem isso. Eu não estava pagando por esse motivo, eu não estava vendo aonde o meu recurso, o meu tributo estava sendo empregado. Né? Então, isso a gente ouve, na verdade, até hoje. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, e bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria de saber sobre o IPTU, que eu tenho uma amiga minha que ela está devendo quase 10 mil reais de IPTU da casa dela. E ela está doidinha. Então, doutor, como é que faz para botar em dia esse IPTU? Ela pediu a mim para perguntar para o senhor. Obrigado desde já e Marcos Danta, muito obrigado. Faça essa pergunta, por favor. Um abraço, Neta, e aí? Neta, bom dia. Veja bem, antes mesmo do refis, a Secretaria de Tributação ela já mantém uma equipe para receber essas pessoas que estão nessa situação, inclusive fazer um acordo administrativo para pagamento desses IPTUs, desses impostos, né? Independentemente de ter refis ou não. Você não pode procurar a secretaria para fazer o acordo quando você já tem uma execução em trâmite, que aí essa tentativa de acordo pode ser feita lá na Procuradoria do município. A gente também recebe aqueles que estão com a dívida já executada e a gente pode fazer acordo sim. Nós temos outra equipe lá também para isso. Agora, no seu caso, seria interessante você ter essa opção. Você pode ir agora lá na Secretaria de Finanças buscar esse acordo, ou então esperar o refis, porque certamente essa senhora vai ser mais beneficiada, porque os descontos de multas e juros vão ser bem maiores. Tem uma pergunta aqui, pergunta a João Braz, como é que fica a situação das casas da Nova Caicó, que é em nome da Prefeitura, com relação à escritura e com o IPTU? Veja bem, as casas da Nova Caicó, elas ainda estão em processo de legalização,
né? Ultimamente a gente conseguiu já uma boa parte no cartório e a gente sabe que o IPTU ele é um imposto sobre propriedade imobiliária, né? Se o cidadão mora lá e ainda não tem a propriedade, o título de propriedade, então, em tese, ele não seria devedor desse IPTU, né? Então, E eles não pagam no Nova Caicó, no caso? na Nova Caicó, quem ainda não tem o título, em tese, ainda não seria o proprietário do imóvel. Sei. Né? Agora, é importante, Marcos, que a gente veja caso a caso, porque lá tem várias situações, inclusive são várias modalidades como eu digo isso, não é condomínio, é de loteamento, né? Porque um é do banco, um pertence a um banco caixa e outro a outro banco, que são situações diferentes, né? Mas seria interessante quem tiver essa dificuldade, pode procurar lá na Procuradoria, que a gente olha a documentação que essa pessoa tem e a gente pode dizer especificamente a ela o que é que ela pode fazer. Agora, por que tanta demora para resolver essa questão da escritura dessas casas? Porque essas situações desses loteamentos foram judicializados, né? Desde as gestões anteriores e, na verdade, quando foi feito aqueles loteamentos, a área não estava regularizada, né? Ou seja, foi construindo sem ter uma área já legalizada para cada um dos seus beneficiários. Mas tem um prazo para resolver isso? Já está em andamento. Inclusive, existe um TAC junto ao Ministério Público que vem acompanhando essa questão. E a gente está respondendo dentro desses prazos. Então, só para não deixar dúvida, quem não tem a escritura ainda não paga IPTU. Quem não tem o título, né, seria importante que procurasse lá a gente, para a gente analisar, porque às vezes a pessoa não sabe bem o que é o título, né? Seria importante que as pessoas nos procurassem lá na Procuradoria, para que a gente analisasse cada um desses casos que nos procure. E de repente alguém pode ter o título e nem sabe que tem o título? Porque lá são 2 loteamentos. Tem um que a gente está regulamentando. O outro, a boa parte já está regulamentada. Então, pode ser que tenha pessoas lá que já tenha, e pelo fato de ser na Nova Caicó, e são 2 loteamentos diferentes, pode achar que já tem o título. Ok, pergunta aí para o Salmo, o IPTU do próximo ano vai ser entregue na residência ou vamos ter que ir pegar? Por que esse ano não entregaram e quando fui pegar não tive direito ao desconto? Marcos, nós estamos de forma bem antecipada, né, já realizando toda a impressão, né, dos IPTUs do próximo ano. E dentro do planejamento, por quê? Existia a cultura, né, da entrega ela ser nos bairros mais populosos. Mas esse ano a gente está dependendo aí da entrega por parte da gráfica, né, dos boletos, a gente direcionar, por exemplo, toda a equipe em uma semana para o bairro Acampamento, na outra semana, né, para o centro. E aí seria contemplado realmente a entrega de todos os boletos do IPTU. Então vai ser entregue pessoalmente. Isso. Porém, né, sempre na tributação existe plantão, né, para a entrega desses boletos, para a impressão desse boleto, certo? Então, quem não receber, e aí a gente vai fazer algumas campanhas, assim como também até mesmo tirar no site. Entendi. Outra pergunta aí, minha amiga tem a casa própria e nunca pagou IPTU. Como é que ela faz para começar a pagar? Ela vai à tributação, né, a coordenadoria de tributação, que fica ali por trás do Colégio Kennedy, né, em frente à parte de trás do INSS, né, para verificar a situação. O ideal é que o contribuinte ele já comece, né, a ter essa perspectiva, né, de quanto deve, de como pode, né, aderir, né, e quando vai poder aderir, depende aí também agora, né, da tramitação na Câmara, para que o projeto chegue, né, ao gabinete e ele seja, né, colocado verdadeiramente em prática, né, sancionado e se torne lei. Aí a gente vai implantar no sistema, né, o projeto de lei que vai se tornar lei, aí sim o contribuinte ele vai poder já aderir de forma oficial. Já tem uma ideia da destinação desse recurso que o município vai arrecadar com o Refis 2022? Marcos, esse é um tributo municipal e esse tributo ele é livre, né? Então ele pode ser aplicado em contrapartidas de obras, ele pode ser feito calçamento, ele pode ser pago, por exemplo, parte do 13º,
né, restante. Então, esse recurso ele pode ser aplicado de forma onde, né, a gestão, ela, vamos dizer, analisar e vi que merece o recebimento desse desconto. Eu perguntei porque em anos anteriores, geralmente a Câmara condicionava, né? Sugeria, Isso, olha... E que, na verdade, não pode condicionar, né? Mas pode, pelo menos, dialogar, né? Mas Sim, não existe esse sim, diálogo. Claro. Existe ainda. A gestão realmente não pode condicionar, porque a gestão ela tem autonomia, né, de administração e de gerir esses recursos. Agora, não só a Câmara, mas qualquer outro setor do município pode discutir com o município, com a gestão, a aplicação de recursos. Inclusive, isso aí faz parte da própria discussão orçamentária, quando a gente fala aí de orçamento participativo. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Eugênio da Vila Altiva, não sei se cabe a um de vocês dois responder. Qual o dia que a coleta de lixo passa na Vila Altiva? Alguém sabe responder? Realmente eu não sei do calendário, né? Realmente eu não sei o calendário. Vou passar essa pergunta aqui para o setor responsável, Eugênio, para que a gente possa ter essa resposta. Salmo, só para fechar, 2022, praticamente se encerrando aí, o município de Caicó conseguindo até agora manter o calendário de pagamento em dia, né? Há a perspectiva aí de que seja assim pelos próximos meses também? Sim, eu estava com o coração bem apertadinho, né, nesses 3 meses que passaram, porque são os 3 meses onde a receita ela cai de forma considerável, né? E aí a gente teve outra queda considerável em relação ao ICMS, né? Devido àquela diminuição no tributo do ICMS. Então isso atingiu e muito, né, a vida financeira dos municípios, né? Mas nós estamos conseguindo, né, manter esse salário dentro do mês, né? E aí agora volta, na verdade, mês de novembro, mês de dezembro, ele tende a ter uma melhora, né, do que agosto, setembro e outubro representa. E com relação ao 13º, o município já efetuou? Efetuamos o pagamento de 50%, né? Falta o restante, que está programado aí até o final do ano. Vai dar para cumprir, então? Sim, sim. Ok, então. Obrigado, Sal, por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só agradecer, Marcos, mais uma vez a oportunidade, né, de tratar da lei do refis. E assim que efetivamente tivermos a lei... Vocês voltam aqui, né, para falar sobre isso mais uma vez. Porque pode sofrer alguma alteração, né, na discussão lá na Câmara. Ok, então, doutor João, pela sua experiência jurídica, o que você espera do comportamento da Câmara? Que possa realmente, dentro da sua autonomia, claro, né, de poder aprovar o projeto? Normalmente a Câmara tem sido muito sensível aos projetos de lei, principalmente em relação ao refis que o município tem encaminhado para aquela casa. É claro que se houver alguma alteração, é um direito da casa fazê-lo também, né? Mas normalmente o projeto que a gente manda para ler, um projeto para a Câmara, antes de encaminhar um projeto estudado, pensado, né? Vendo não só a situação da gestão, mas a situação do contribuinte. Então, acreditamos que não terá grandes alterações, não. Muito bem, são 8h20. Obrigado pela sua participação. A gente que agradece, Marco, a vocês e a todos os ouvintes, a participação dos ouvintes, e dizer que a gente sempre está disponível na Procuradoria para receber a população, a imprensa, qualquer entidade, instituição que precise de esclarecimento do nosso trabalho. 8h20. Ontem nós tivemos aqui o Dia de Finados, né?